Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo que se cobra muito em concurso público, que seria o Excel 2010, né? Mas tem pessoas que são leigas do assunto, né? Desconhecem o que seria o Excel. Primeiramente, que você precisa saber que o Excel ele é um software, né? Software proprietário. O que é um software proprietário? Você precisa pagar para poder utilizar. Ele pertence à suíte do Microsoft Office, né? Na qual você vai se lembrar do Word, do PowerPoint, do Outlook, né? E também você precisa saber qual que é a finalidade do Excel. A finalidade do Excel é trabalhar com planilhas eletrônicas. Então isso são coisas básicas que você precisa saber, beleza? Com o Excel, para quem já conhece, já trabalha, sabe que é um conteúdo muito extenso, né, de certa forma maçante, né? Eu separei a aula em dois módulos, duas partes, para que você consiga compreender melhor e que você aprenda, né? Porque o objetivo das aulas de informática, principalmente da LAC, é que você aprenda, não que você decore, porque decorar você esquece, né? E o Excel ele cobra-se muito em questões de concurso público, então você precisa saber muito sobre o Excel. Beleza? Então, essa aula nós iremos abordar sobre a estrutura e na segunda parte nós iremos abordar a prática. Mas como assim prática? Eu vou mostrar todas as funções e fórmulas que podem ser cobradas no concurso público e nós vamos fazê-las para que você consiga entender, né, e assimilar melhor na hora da prova. Beleza? Então, sem mais delongas, gente, vamos começar a verificar o que se cobra em questão de concurso público. A primeira coisa que pode se cobrar, ele pode perguntar quem é o teu concorrente, né? E quem é o teu concorrente? É o Calc, tá? O Calc, ele pertence à suíte, né, do LibreOffice, né? A partir de 2011 é LibreOffice, mas ele pode cobrar também BROffice, tá? Então, tanto o LibreOffice quanto o BROffice é a suíte, como se fosse o Microsoft Office, e dentro dele tem um concorrente do Excel. Quem que é o concorrente do Excel? O Calc. Então, o Calc ele é um aplicativo que funciona, né, da mesma forma que o Excel. E aí uma coisa que sempre costumam fazer em bancas, né, costumam desmerecer algum tipo de software, tá? Tanto o Excel quanto o Calc eles fazem muitas coisas, nem menos nem mais. O que pode ter de diferença é a nomenclatura, né? Por exemplo, o Excel trabalha, né, nós vamos ver a estrutura com guias, né, e grupos, né? Já o Calc trabalha com menus, né? Então a nomenclatura é diferente, mas as funcionalidades são praticamente a mesma. Então, se ele desmerecer, se ele falar que o Excel faz menos ou mais, ou o Calc faz menos ou mais, ele está mentindo, beleza? A título de curiosidade, né, o Calc ele é um software livre, então não há necessidade de você arcar financeiramente, né, para você poder utilizar, diferentemente do Excel, beleza? Outra coisa que se cai muito é sobre a questão de extensão, né? Professor, não sei o que é extensão, nós abordamos esse assunto na aula 3 de software. Todo sistema ele gera um arquivo, né? E esse arquivo gerado, ele possui uma extensão. A extensão nada mais é do que uma nomenclatura para identificar de qual arquivo, né, qual aplicativo abre aquele determinado arquivo, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Excel, eu vou gerar uma planilha eletrônica. E essa planilha eletrônica, ela tem uma extensão que é a XLSX, tá? Então, grave isso aqui porque isso cai em concurso, né? Pode falar a nomenclatura padrão ou pode falar que é nativo, né? Então, se ele perguntar para você qual que é a extensão padrão do Excel 2010, né? A extensão padrão do Excel 2010 é XLSX, tá? E só que ele pode perguntar que sempre eles fazem essa comparação. As versões anteriores, né, até 2003, ele não tem a extensão XLSX, tá? Ele tem somente a extensão XLS. De modo que no teu concurso ele vai perguntar o seguinte, gente. Supondo que você está utilizando, né, o Excel 2010, né, como aplicativo de planilhas eletrônicas, na qual o seu chefe mandou você abrir um arquivo, né, de planilhas eletrônicas, só que ele
foi criado, né, com a versão antiga, com a versão 2003, por exemplo. Então, sabemos que a versão 2003, ele gera a extensão .xls, né? E aí ele vai perguntar, o Excel 2010 vai conseguir abrir essa versão antiga, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Ele é uma versão atual? Sim. De modo que o Excel 2003, 2016 também, eles têm essa mesma extensão. Só que eles conseguem abrir extensões antigas. Não só abrir. Por exemplo, seu chefe quer que você salve com a versão antiga. Você consegue fazer isso com o Excel? Consegue sim. Então, se você está utilizando o Excel 2010 e você quer salvar essa planilha eletrônica de modo que ela seja salva com a extensão .xls, consegue? Sim, você consegue. Então, você consegue, além de abrir, você consegue salvar também, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode fazer uma comparação entre as planilhas eletrônicas. Ele pode falar que o Calc tem a extensão XLSX, tá? O Calc não tem essa extensão. Tá? A extensão padrão nativa é a ODS. Claro que ele consegue abrir arquivo XLSX, tá? Só que a padrão é .ods. Então isso é a primeira coisa que você precisa estar atento quando se tratar no teu concurso, beleza? Agora nós iremos abordar a estrutura, né? Como eu citei anteriormente, né? O Excel 2010 ele pertence à suíte do Microsoft Office. Então, se você já viu a aula de Word, já viu a aula de PowerPoint, né? Você já percebeu que esses aplicativos trabalham com dois tipos de estrutura, né? Eles trabalham com as guias. O que é a guia? Arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, que são os conjuntos maiores de funcionalidades, e eles trabalham com grupos, que seriam divisões menores dessas mesmas funcionalidades. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um funcionário do Tribunal de Justiça, certo? O Tribunal de Justiça em questão seria, né, as guias. E cada grupo de funções, cada grupo assim citado no Excel seria as suas respectivas comarcas. Então, isso facilita o teu entendimento. As guias são os conjuntos maiores e os grupos seriam as divisões, né? Como se fossem funcionalidades menores, né? Que trabalham de forma conjunta para ajudar as guias, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode perguntar o que é célula, né? Uma célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Então a planilha eletrônica ela é composta por várias células. Essas células elas podem estar, né, na parte horizontal, né, que seria linhas, que é representado por números, ou ela pode estar na parte vertical, né? Na parte vertical seria o quê? Colunas representado por letras. E como que se identifica uma célula? Simples, ela tem uma letra que faz referência à coluna que ela pertence e ela tem um número que faz referência à linha na qual ela pertence. Por exemplo, você pode perceber aqui, né, que eu estou selecionado a posição A1, né? E você percebe que tanto a coluna quanto a linha está marcada, ela fica essa cor meio que, digamos assim, marrom para dourado. Né? Então significa que eu estou posicionado na célula A1. Se eu clicar o cursor aqui, por exemplo, vai ficar C3 e assim em diante. Então ele pega a intersecção, né, de coluna e linha. Outra coisa que é importante que você precisa saber, tá? Já cobrou, né, em concursos públicos perguntando, né, qual que é a fonte, né, qual que é o tamanho de fonte padrão, né, do Excel. A mesma nomenclatura aplicada ao Word se dá também com o Excel. É a Calibre, né, do tipo 11, tá? Então, Calibre tipo 11 é a fonte padrão. Outra coisa também que é interessante, eles já deram um print na tela, né? Eles deram esse print e falou como se chama essa barra. Essa barra é chamada de acesso rápido. Essa barra que fica superior às guias. Tá? Essa barra aqui que tem esses ícones não se chama guias, chama barra de acesso rápido. O que ela serve? O próprio nome já diz, né?
é onde vai estar armazenado todos os caminhos, todas as opções que você mais utiliza no seu aplicativo, beleza? Outra coisa, aqui por exemplo está como padrão salvar, né, desfazer e refazer, mas eu posso alterar isso? Pode, é só você clicar com a setinha aqui e você personalizar do modo que você achar necessário, beleza? Outra coisa importante, ele já perguntou também, assim como a fonte, né, e o seu respectivo tamanho, ele perguntou o seguinte, sabendo que você abriu um documento novo, né, no Excel em 2010 e você não salvou, né, qual é o nome temporário dessa planilha que você esteja trabalhando, né? O nome temporário é pasta 1, tá? Por que é pasta 1? Porque a ideia da planilha eletrônica é uma pasta de trabalho, gente. Como assim pasta? Imagine que você tenha os documentos na sua casa. Cada pasta, né? Cada pasta, você pode ter uma determinada identificação, correto? E em uma planilha eletrônica, você trabalha com várias planilhas, que a gente chama de plan. Por exemplo, você vai ver aqui na parte inferior, que vai estar no Excel 2010, vai estar aparecendo Plan 1, você pode clicar aqui Plan 2, Plan 3, e você pode ir clicando na guia para adicionar planilhas. Então você pode fazer o seguinte, por exemplo, planilha do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e assim sucessivamente. Por isso que é chamado de pasta de trabalho, porque são várias informações que você pode armazenar dentro de uma planilha, beleza? Então, essa é a estrutura que você precisa saber. As guias, os grupos, o que é uma célula, né? Que ela é composta do menu de acesso rápido, né? Que a sua nomenclatura padrão é a calibre tamanho 11, que o nome padrão é pasta 1, beleza? E dentro de uma pasta de trabalho, você pode ter várias planilhas, não que eu sou obrigado a ter um só, né? Eu posso ter 1, 2, 10, 20 e assim sucessivamente, beleza? Então, isso, né, é o que pode se cobrar. E agora nós vamos abordar cada comando, cada opção que se mais cai em concurso público, beleza? Bom, a primeira guia que nós iremos abordar é a página inicial, gente. A página inicial, assim como eu coloquei no Word, né? Eu criei um método para você lembrar, para facilitar na hora de fazer a prova. E o que você precisa saber? Que vai ser a edição, tá? Tudo que você editar na sua planilha, você encontra dentro da página inicial. Então isso te facilita na hora da prova, porque ele vai te dar um texto, né? A partir desse texto você pode fazer uma interpretação de texto. Bom, eu estou organizando a estrutura, eu estou editando, né? Então se eu estou editando, só pode ser em página inicial. E o que se cobra? Ele se cobra os seus respectivos grupos, gente. Área de transferência, né? Que está desse lado aqui. Ele cobra o quê? Ele cobra duas coisas. O pincel de formatação que eu vou falar, né? Que eu vou abrir um tópico, um parênteses, né? E ele fala sobre a parte de colar especial, tá? Que eu também abri um slide dedicado para isso, porque ele não cobra só a parte de entender o que é colar especial, mas como ele cobra também a parte do atalho, tá? Então, a parte de área de transferência, eu vou pausar um pouco, porque eu vou explicar detalhadamente, né, assim que eu colocar os demais ícones, beleza? Então, seguindo, a parte de fonte, né? A parte de fonte é padrão, né, da suíte da Microsoft Office. Ele vai perguntar negrito, itálico e sublinhado, né? Negrito dá destaque, né? A tua fonte ela fica mais legível. Itálico fica inclinado e sublinhado, né, fica com um risco abaixo do teu texto. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? E aí, isso que pode se cobrar na parte de fonte, beleza? Lembrando, se você tiver aplicado, né, a formatação, fica aparecendo como está aqui, ó. Fica marcado sombreamento meio que dourado. Então, já aconteceu de ele perguntar o seguinte, qual formatação está sendo aplicada naquela tabela, naquela planilha em questão. Então, se tivesse marcado aqui, né, selecionado, significa que estava aí aplicado negrito. Beleza? Então, isso que pode se cobrar. Quando se fala sobre alinhamento, o alinhamento nós temos que ficar preparados, tá? Porque o alinhamento ele pode cobrar algumas coisas, né? Ele pode cobrar sempre como cobra, né? É a questão da orientação do texto, tá? Que está aqui, ó.
que eu vou abrir um tópico também, né? O que serve essa orientação do texto? A posição de como é que vai ficar a sua escrita. Você vai ficar na horizontal, você vai ficar na vertical, você vai ficar inclinado. Então, se ele perguntar para que serve esse ícone com A e B, essa setinha, significa que ele está perguntando como que vai aparecer na célula o texto digitado, beleza? Já que eu estou pulando aqui a parte do pincel de formatação, eu já vou explicar aqui para não perder a sequência lógica, né? Normalmente ele dá... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.